Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Inventário da Sobrevivência. Resolvi fazer esse vídeo para responder algumas pessoas que me perguntam: tá, legal, eu quero fazer artes, mas eu não sei desenhar, como que eu vou passar na prova? Será que eu vou me dar bem na faculdade, etc. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso e deixar claro que é a minha opinião sobre esse assunto, não é tipo uma verdade absoluta, claro. Então eu espero que vocês levem isso em consideração e espero que seja útil pra vocês. Bom, primeiro de tudo, eu queria voltar lá assim pra infância. A maior parte das crianças desenha quando é criança, adora desenhar, adora rabiscar papel e tudo mais. E as crianças fazem isso assim com uma naturalidade tão grande, assim, com uma facilidade tão grande. E aí vem esse questionamento: em que momento que a gente para de desenhar, né? Em que momento que a gente, sei lá, meio que acha que o nosso desenho tá ruim, a gente começa com todos esses julgamentos. Eu faço curso de licenciatura também na minha faculdade e a gente estuda que por volta dos 9 aos 12 anos, que é o começo da puberdade, a criança começa a querer desenhar uma coisa um pouco mais realista, começa a julgar um pouco mais o desenho dela e também outros elementos da vida começam a entrar na vida dela. Então o desenho fica meio de lado, a criança começa a ficar meio frustrada com o próprio desenho, com o próprio traço, e isso costuma fazer com que a criança se afaste do desenho e que essa criança pare de desenhar, pare de praticar tanto. Eu acho que isso é bem importante dizer. Assim, tentar reconhecer quando que a gente parou de desenhar na nossa vida, né? Você já parou pra pensar quando que você parou de desenhar na sua vida? Bom desenho, muitas vezes as pessoas associam a, por exemplo, um desenho do Leonardo da Vinci. Se você pegar qualquer desenho dele, tem essa coisa da luz e sombra e do traço ser super realista e tudo mais. E muitas vezes as pessoas associam realismo com técnica, ou seja, como se o realismo, que é um modo de desenhar, fosse a melhor técnica ou fosse a única técnica. O que acontece é que tem várias técnicas de desenho e tem desenhos incríveis de pessoas que não usam do realismo, mas que conseguem passar uma impressão muito interessante. Por exemplo, essa colagem que eu vou pôr aqui do Matisse. Você pode pensar assim: ah, não tem toda essa técnica. Mas agora, imagina que técnica que você precisa ter para pegar um papel azul e um papel branco como fundo e recortar esse papel azul da forma como ele recortou e dar toda essa sensação de profundidade, essa sensação de onde a luz está batendo. É uma coisa que eu acho muito incrível. Ele desenhou sem usar lápis, ele desenhou com a tesoura e ele utilizou aí uma questão de espaço negativo. Ele utilizou o branco para ser cor também. Então, o fundo, né, que ele não recortou, que ele não fez nada, também se sobressai na imagem como cor, entende? Vocês estão muito complexos. Eu acho que eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Mas enfim, a questão é, ele desenhou, né, ele usou do olhar dele, ele usou da observação dele para fazer esse desenho usando uma tesoura e dando toda essa sensação de profundidade que você vê no desenho, sem precisar esfumar, usar luz e sombra, lápis, borracha, nada disso. Esses cachorrinhos do Leonardo da Vinci, ele fez um cachorrinho salsicha e nossa, tipo, luz e sombra, não sei o que, maravilhoso. Realmente, tem uma técnica incrível. Não tô desmerecendo o realismo, eu só tô querendo ajudar a desconstruir um pouco esse pensamento de que o realismo é a única forma de fazer um desenho bom. Tá, a gente tem esse cachorrinho do Leonardo da Vinci. Agora eu vou mostrar pra vocês um cachorrinho do Pablo Picasso, que é esse daqui. O Pablo Picasso, ele começou toda a carreira dele, todo o trabalho dele, desenhando realisticamente. Então ele fazia luz e sombra, desenhos a Leonardo da Vinci, né? E aí, conforme foram passando os anos da vida dele, ele foi tentando desconstruir esse desenho, tentando simplificar esse desenho, até, enfim, o final da vida dele, quando ele estava trabalhando mais com o cubismo, né, que é a produção que ele é mais conhecido, né. Então, ele fez esses desenhos, ele começou a fazer esses desenhos simplificados, com ideias muito simples e apenas linhas. Então, esse daqui é um cachorro do Pablo Picasso e é um cachorro salsicha também. Então, agora olha para esse desenho, que é uma linha. E agora me diz se esse desenho, por mais que ele seja uma folha branca e ele tenha passado uma linha só, se ele não traduz toda a ideia de um cachorro em salsicha. Lógico que são formas diferentes de representar o mesmo tipo de cachorro. Então isso que acontece com o Picasso, acontece com muita gente também, que começa a desenhar, fala assim: ah, eu quero aprender a desenhar. Aí vai numa aula de um curso assim bem técnico de desenho. Na maioria das vezes, eu não tô dizendo todos, você aprende a desenhar uma pessoa que tem 8 cabeças e meia,
que é a medida, né, do corpo. E aí você tem que dividir, fazer uma oval no rosto e fazer não sei o que. E é lógico que com todas essas técnicas, depois você vai sair e desenhar uma pessoa, um homem, uma mulher muito bem, né? Lógico, você aprende onde tem cada músculo e tudo mais. Agora, uma coisa que acontece também é a pessoa aprender a desenhar realisticamente esse ideal grego, né? Que esse cara bombado e tudo mais. Depois vai no evento de modelo vivo e tem uma pessoa posando pra você, um cara que não é nada bombado, não tem nada disso. E aí a pessoa começa a desenhar uns músculos onde não tem, umas coisas onde não tem, porque foi assim que ela aprendeu. Então não adianta você aprender, a passar anos aprendendo a desenhar um aspirador de pó se você não tá olhando para o aspirador de pó. Você tá, na verdade, desenhando a ideia que você tem de um aspirador de pó ou reproduzindo uma reprodução de um aspirador de pó. E eu acho que isso vale não só para quando a gente está desenhando, mas para nossa vida no geral, sabe? Quando você tiver, sei lá, no almoço de família e aí você olha, tipo, a cadeira da casa da sua tia, você começa a perceber que aquele modelo de cadeira tem uma curva diferente da cadeira da sua casa. Tudo isso é observação e tudo isso, no final das contas, você vai usar quando você for desenhar. Tudo isso é repertório de observação. Então é muito importante que você observe as linhas das coisas. Se você perceber tudo isso e ficar, enfim, prestando atenção nisso, tenho certeza que quando você for fazer um desenho de observação as coisas vão sair mais fácil. Agora eu vou dar umas dicas pra vocês sobre coisas que eu acho que podem melhorar o seu desenho e assim potencializar o que você tem pra dar do seu desenho. A primeira dica é a mais importante. Praticar muito mesmo. Mesmo se você achar que seu desenho não tá ficando bom, faz outro, continua, desenha. E praticar não precisa ser só desenhar coisas. Você pode, por exemplo, pegar uma folha sulfite, começar a desenhar várias bolas, vários zigue-zagues, várias gradações de cores, várias coisas, várias linhas, que isso te ajude a sua mão a acostumar a desenhar. Porque às vezes a mão da gente fica desacostumada a desenhar. Então, e aí quando a gente vai fazer um desenho, a gente põe toda aquela rigidez, aquela coisa séria e o desenho sai todo quadrado. Isso também é um grande problema. Próxima dica é, não tenha medo do papel em branco. O papel em branco pode ser muito intimidador quando você vai começar um desenho e tudo mais. E a dica é, tenta desenhar com o máximo de naturalidade que você conseguir. Porque, assim, sinceramente, os desenhos que eu fiz que mais ficaram bons, mais eu gostei do resultado, foram os desenhos que eu achei que eu tava fazendo um mero rascunho. Então isso é uma coisa que acontece bastante também. Por exemplo, numa prova específica, você fazer o rascunho e ficar mó legal, e aí na hora de você passar limpo, faz uns traços todos, sabe? O rascunho ficou mais legal do que o desenho final. Então tenta fazer com a maior naturalidade possível, porque é um desenho, afinal de contas. Uma dica que eu acho bem importante também é lembrar que a gente desenha com o nosso corpo. Então, quando você estiver desenhando, presta atenção como é que você tá, como é que tá a sua postura. Não pra você ficar com a coluna reta, mas porque assim, às vezes a gente começa a desenhar e aí em certo momento a gente vê que a gente tá tipo curvado e com peso nas costas, e aí esse cansaço também compromete o nosso desenho. Então presta atenção como tá seu corpo. Se você vai fazer um desenho tipo desse tamanho, você não vai desenhar assim, provavelmente, né? Então lembra que o seu lápis, o seu pincel, o seu material continua na sua mão. Então se você vai fazer uma coisa desse tamanho, usa do eixo do seu cotovelo, por exemplo, para desenhar. Então leve em consideração não só o punho, quanto o cotovelo. Eu acho que isso é uma dica muito importante também. Lembre-se que é uma coisa cansativa. Desenhar cansa. Você tá com o seu cérebro, você tá com o seu olho, você tá com a sua mão, né? Todo esse sistema aqui trabalhando um tempão, observando uma coisa e passando pro papel. É uma coisa bem desgastante. Então, lembre que é uma coisa cansativa e entenda a importância de descansar também entre um desenho e outro, porque é cansativo mesmo. É prazeroso, mas também é cansativo. E que é frustrante também, gente. Então, assim, por exemplo, eu faço faculdade de artes, mas eu tenho momentos que eu gosto de desenhar. Tem tempos da minha vida que eu, sei lá, só não consigo, assim. E acho que a gente também tem que respeitar esses tempos. Então, é uma coisa bastante de momentos. Então, às vezes você vai tentar um desenho e ele fica uma coisa que você não gostou de jeito nenhum, assim. Então, eu acho que também é uma questão de momentos. Tem frustração,
Tem alegrias também, às vezes, sei lá, você tá fazendo uma coisa descompromissadamente, aí sai uma coisa linda. Então, enfim, tentar entender que são esses momentos também. Se você fez um desenho agora e você não gostou do resultado, que significa que, meu, já era, não sei desenhar e etc. Então, eu espero que com essas dicas eu tenha ajudado vocês. Não parem de desenhar, porque desenhar é muito legal. Eu espero que tenha ajudado, tanto ajudado quem vai prestar vestibular de artes, ou pra quem, enfim, tá com essa crise de, sei lá, não sei desenhar, queria voltar a desenhar. Se vocês tiverem outras dicas, compartilhem comigo aqui embaixo. Se tiverem mais dúvidas sobre desenho, compartilhem comigo aqui embaixo também. Não se esquece de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!